Mais um insight, dessa vez com o tema sonho ou pesadelo. Se trata de pedido de casamento. Então, meus amigos e minhas amigas, na vida a gente tem dias felizes e dias menos felizes, ou melhor, dias infelizes. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a vida são feitas, ou é feita, de altos e baixos. Isso não tem como negar. É uma condição especial da vida, é uma característica própria da vida que você pode fazer muito pouco por esses altos e baixos. O que você pode fazer é tomar algumas decisões para que os solavancos, para que a violência dos altos e baixos, quando você descer e subir, possam ser suavizados. Então, meus amigos, um desses altos, um desses cumes da vida da gente se trata do amor. Eu falo que quando você nasce, você tem um alto da vida e de repente você continua subindo ainda mais, você estuda, quer uma profissão e você faz tudo isso, forma numa faculdade, né? Recebe o seu diploma, é outro ápice, você continua subindo. Então você sobe também no topo da hierarquia do seu trabalho, da sua empresa, da sua vida social. E de repente você sobe também no topo do amor, porque nós somos seres que nascemos para viver em sociedade e o homem e a mulher às vezes querem ficarem juntos. E o casamento é uma das formas de união estável. O filósofo aqui não está dizendo casamento de A com B. O filósofo está contando o exemplo, está refletindo, está tirando das entrelinhas. Então é só isso. As coisas que vocês colocaram a mais, o que vocês pensarem, é por conta de vocês. O filósofo está falando assim, o casamento tradicional entre homem e mulher, para deixar claro isso. Então, meus amigos e minhas amigas, às vezes o casamento começa bem antes do casamento. O casamento começa na escolha da parceira ou do parceiro. E talvez o ponto mais alto antes do casamento seja o pedido de casamento, aquele frio na barriga. Muitas pessoas pedem rápido o pedido de casamento porque quer estabilizar com a sua amada ou com o seu amado os dias felizes para sempre, e por isso planejam e sonham em ser pedido em casamento, ou sonha em pedir a pessoa a qual ama também em casamento. Algumas vão pedir rápido demais, vão ser surpresa, outras vão demorar. Às vezes pode fazer igual o filósofo, pode demorar aí mais de 1 ano, 2 anos, alguns levam décadas, outros pensam que nem vai receber mais esse pedido especial. Mas de repente o que acontece? Num belo dia, uma bela surpresa, de repente está lá o pedido, o homem ou a mulher de joelhos, pedindo, fazendo esse pedido tão sonhado, esse pedido tão esperado, e que, consequentemente, na maioria das vezes são aceitos. A maioria das vezes, não é 100%. Então, meu amigo e minha amiga, na vida nós temos poucas certezas. Uma das certezas que nós temos não é a morte, não precisa pensar em morte. Vamos falar em vida. Uma das certezas que nós temos é que você respira enquanto vive. Isto, quem é vivo precisa respirar, precisa de oxigênio na veia para pensar, para viver, para o coração bater. Então, essa é uma das poucas certezas da vida. Se você está vivo, você está respirando, você está incorporando, você está deliciando o sabor e o gosto do oxigênio. Então, essa é uma certeza. O pedido de casamento, você pode ter quase certeza. Pode ter combinado antes, pode ter ensaiado antes, mas é sempre uma caixinha de surpresa. Pode ser que a pessoa ou o pretendente mude de ideia. Às vezes já mudou de ideia depois de vocês terem conversado. Filósofo, mas eu conversei foi essa noite e o pedido de casamento vai ser amanhã cedo. Sim, ainda há tempo para mudar.
As nossas vidas são feitas de escolha. Meus amigos e minhas amigas, uma certeza, aliás, a única certeza que você pode ter na vida é aquela certeza que se refere a você. Por exemplo, você pode ter certeza, mas a pessoa do outro lado, não importa se é pai, mãe, não importa se é a pessoa mais confiável do mundo, ela pode falhar, ela pode mudar de ideia. E em se tratando de casamento, você casa com pessoa desconhecida, você namora uma pessoa desconhecida, é no namoro que você vai conhecer essa pessoa, mas mesmo assim essa pessoa pode mudar de ideia, ainda assim que esteja tudo planejado, esteja tudo ajeitado, pode mudar de ideia. Não é proibido você mudar de ideia, não é proibido também você mudar as rotas, e isto é previsto. Mas o casamento é uma coisa séria. Nós estamos falando aqui de pedido de noivado, pedido de casamentos. Portanto, se você não é casado ainda, assistam essa live, curte, manda para todo mundo que está pensando em noivar, pensando em casar, porque o filósofo aqui hoje está refletindo sobre casamento. Isso é um fato muito importante na vida do homem e da mulher. Filósofo, você é religioso, você é pastor, você é padre? Não, não precisa disso para fazer reflexões, para você observar os casais. Ao contrário, quem está fora do casamento, quem não faz casamento, quem não ganha dinheiro com o casamento, está por fora, está com um olhar de quilômetros de distância, ele é o observador. Então você tem condições de fazer as reflexões, tem condições de julgar, tem condições de tirar das entrelinhas todos os sonhos escondidos ou todas as armadilhas escondidas entre os sonhos que tentam vender. O filósofo não está tentando vender casamento nem separação, o filósofo é casado e deu muito bem no casamento. Meu casamento foi aos 45 do segundo tempo. O que isso significa? Que eu casei aos 45 anos, esperei, mas deu certo. Mas não precisa esperar. Qual que é o momento certo? O momento certo, vocês têm livre-arbítrio, é a escolha. Mas uma coisa é importante, talvez seja uma das escolhas mais importantes da sua vida depois de adulto. É como formar uma empresa, uma parceria. Filósofo, então o casamento é mercantilismo, é negócio? Não, não se trata disso. Ou pode tratar sim e não. O casamento pode ser um grande negócio, você sabe disso. Para o filósofo é um grande negócio porque o filósofo vive bem, tem uma família abençoada, ama a esposa, ama o filho que tem. Isso para mim foi um grande negócio, mas o casamento também pode ser um mau negócio. É disso que se trata. Por que pode ser um mau negócio então, filósofo? É exatamente porque falávamos ainda há pouco. Você conhece você? Você confia no seu taco? Você, a outra pessoa é totalmente diferente de você. Filósofo, mas a pessoa com qual eu estou casando, a qual eu estou pensando pedir em casamento, ela é parecida comigo. Meu amigo e minha amiga é parecida. Tem 2 olhos, tem dois pés, tem uma cabeça, tem dedos. É tudo parecido, mas é diferente. Você é diferente do filósofo, você é diferente até de quem te gerou, da sua mãe, do seu pai. Então a pessoa que você vai casar com ela também é diferente de você. Então depois desse ponto alto, desse pico alto, que é o noivado, antes disso eu vou abrir um adendo. O filósofo aqui fala direto, fala reto, é ao vivo, não tem cores porque é uma tela lenta, mas ouça aí no fundo o que tem de fundo. Barulhos, é onda do mar. O filósofo Andarilho está fazendo um insight caminhando na praia. O filósofo não estava querendo fazer insight, mas no momento que ele caminhava sobre a praia, ele viu um casal vestido de branco, um homem segurando uma caixinha vermelha, ajoelhou e pediu a sua princesa em casamento. Esse foi o ponto alto e o filósofo logo sacou a câmera, arrumou essas imagens aqui na internet. É tudo ao vivo, é tudo no improviso, não tem corte. Vocês que estão me assistindo agora, vocês estão sendo os privilegiados. É como o primeiro boi da boiada que bebe água limpa. A informação que está vindo, está sendo passada aqui agora, é o insight, é a sabedoria.
Então eu vi essa cena de um pedido de casamento hoje e eu nunca falei sobre isso. Filósofo, você não é especialista, você não pode falar. Não precisa ser especialista em nada. O que você precisa ter é vivência, você precisa ter algumas experiências e enxergar e saber que você está caminhando numa linha onde tem um lado e tem o outro. Então você tem que tirar da cartola esses dois lados, expor aos dois lados. E é isso que nós estamos fazendo aqui sobre esse insight sobre o casamento. E tem alguém me assistindo aí, pode dar like, pode compartilhar, que nós fazemos reflexões, não é sobre religião, é sobre vida, é sobre viver, é sobre aquilo que passa no seu dia a dia. E muitas vezes nós precisamos colocar as claras. Então o filósofo hoje está falando de casamento, mas tem insight de todos os temas, tem sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre carreira, tem sobre tudo que vocês possam imaginar, porque a vida ela é completa. Eu não posso separar a minha vida do mundo, eu não posso separar a vida de dinheiro, não posso separar a vida do casamento, também não posso separar a vida de negócio, não posso separar a vida de sonho. A vida é tudo, não pode separar a vida da saúde, é tudo. Então o filósofo fala de tudo, então assistem. E as falas dos filósofos algumas vezes são vacinas que vocês precisam tomar para ficar imunizados. Às vezes a fala do filósofo não é medo, o filósofo não mete medo, mas às vezes dá susto para você acordar. Talvez você esteja sonhando demais e precisa acordar dessa anestesia do sonho e passar a viver a realidade. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vi essa cena do pedido de casamento e eu estou fazendo um insight sobre o pedido de casamento agora, neste momento. Então, depois do pedido de casamento, tudo está encaminhado. Sua amada aceitou, seu amado aceitou. Às vezes o filósofo vai abrir um adendo: aceitar é fácil, é como fazer um negócio. Não estou dizendo que o casamento é negócio, mas pode ser e pode não ser. O filósofo já deu exemplo aqui que o casamento do filósofo é um grande negócio. Eu tirei a sorte grande, então para mim foi um grande negócio, mas pode ser um mau negócio também. E como dizíamos aqui, você está casando, você vai casar, você está pedindo em casamento ou você está pensando pedir em casamento uma pessoa que é diferente de você, uma pessoa que tem uma vivência, que tem uma cultura totalmente diferente de você. Meu amigo e minha amiga, eu tenho que fazer uma revelação aqui para você, e você sabe disso. Você que é casado, você que vai casar, serve para todo mundo. Se você for igual o filósofo Andarilho, que você anda, que você respira, escuta isso aqui. Tem dias na sua vida que você acorda odiando até você mesmo. Isso é verdade. Você acorda odiando, xingando Deus, o mundo. Você acorda intolerante consigo mesmo. Pense nisso. E quando você está debaixo do mesmo teto com uma pessoa, você tem que conviver com a sua intolerância e conviver com os defeitos do outro. E se nós temos defeitos, não é clichê, mas o ser humano, ele tem qualidades e tem defeitos. É disso que se trata. O ser humano tem qualidade, tem defeitos. As qualidades às vezes podem sobressair 99% das vezes, se você for perfeito, se você for um grande ator, mas nunca vai sair 100%. Agora, se você for um humano, se você for como o filósofo Andarilho aqui, meu amigo, minha amiga, você vai dar mais chute fora do que dentro. Isso é verdade, isso é um chute de meio de campo. O filósofo acerta mais fora do que dentro. Mas mesmo você acertando mais fora do que dentro do casamento, sendo imperfeito, que a gente não é perfeito, você consegue ter uma vivência boa. Então tem que estar atento para isso. Isso não é só para o casamento, isso é com a vida. Por isso que às vezes você tem que ter empatia, você tem que ter tolerância com os seus pares, com as pessoas. Você tem que ter tolerância desde a sua casa, na sua rua, no seu trabalho, no lazer. E principalmente com a pessoa que você escolheu para ser seu par, para ser seu sócio, para ser o amor da vida inteira. Então, meu amigo, minha amiga, pode ser sonho? Sim, é um sonho.
Pode continuar no sonho, pode continuar, mas pode virar pesadelo, sim, isso é fato, isso é evidente, existe uma probabilidade, existe estatística que pode, porque o sonho pode virar pesadelo em todas as situações da vida, porque, meu amigo e minha amiga, nós somos seres emocionais, nós somos seres que temos razões, nós temos consciência, e por motivos ou razões desconhecidas nós podemos mudar de ideia, e a qualquer momento, e as novas ideias podem não ser aceitas pelo outro, pela outra parte, inclusive pelo amor, principalmente se você fez promessas e juras de amor eternas, mas por razões ou motivos que o filósofo não quer citar, mas que vocês já sabem, se vocês estão namorando já aconteceram, se você é casado já aconteceu, ou pode acontecer, ou teve o início de um acontecimento, por essas razões ou motivos vocês quebraram as juras. Às vezes não precisa ser a traição propriamente dita. Inclusive, convido a vocês a assistir um insight maravilhoso nesse canal sobre traição. Então tem site sobre tudo, tem fala do filósofo sobre tudo. E o filósofo tenta, parcial, por mais que ele não é, mas tenta colocar mais na claridade, porque o filósofo não tem interesses comerciais. Eu não estou vendendo nada para vocês, portanto não quero vender nada para você. Ah, filósofo, então você não precisa de dinheiro? Sim, eu preciso de dinheiro, eu amo dinheiro, mas eu já tenho o suficiente, então para mim isso não é o importante. O mais importante para mim neste momento é ser correto. Até hoje eu sou, amanhã eu não sei, porque eu sou ser humano. E o ser humano, ele pode ter desvios, assim também como você pode ter desvios nas suas condutas, no seu trabalho, na rua. Pode agir impulsivamente, agir sem pensar, inclusive no casamento. E é disso que se trata. Então, meus amigos e minhas amigas, agora eu vou revelar para vocês um grande segredo do casamento. Compartilhe, dá like, manda para todo mundo. Um grande segredo sobre o casamento vai ser revelado agora. Talvez nunca foi falado, talvez foi romantizado e distorcido, e vocês precisam saber disso. Quem vai casar precisa saber, quem já separou também precisa saber disso, e quem está casado muito mais. Então esse é um grande segredo, esse é um ponto alto. Já vai compartilhando, vai dando like, porque o filósofo Andarilho vai fazer uma grande revelação sobre o casamento. Isso é muito importante, isso é coisa séria, não é venda. Não é marketing. O filósofo não dá lição de moral, não é lição de moral. Não é sobre religião, não é sobre Deus, mas já tem insight também sobre Deus, sobre céus, tem sobre tudo. Então vocês precisam curtir esse insight, vocês precisam compartilhar, as pessoas precisam ouvir o filósofo Andarilho, um filósofo que anda, um filósofo que fala. E antes da revelação, curte aí no som de fundo natural, barulho das ondas do mar. Isso não é um privilégio. O filósofo pode andar na beira da praia, no asfalto quente, no mato, em qualquer lugar, porque ele caminha. Se eu estiver parado, dificilmente eu vou poder caminhar nesses lugares. Então eu ando, eu caminho. E agora, meus amigos e minhas amigas, chegou o momento da grande revelação. Uma grande revelação sobre o casamento, sobre a convivência que é escondida. Meus amigos e minhas amigas, a revelação é essa. Se você casou para resolver problema, se você arrumou um emprego para resolver problema, se você está namorando para resolver problema, se você está separando para resolver problema, ou se você está recasando para resolver problema, isso é uma fraude, isso é uma mentira. Casamento, trabalho, separação não resolve nenhum problema. Eu vou falar para vocês outra verdade, e essa é uma verdade que ninguém fala. O casamento é uma fonte de problemas. Ah, filósofo, mas você casou e casei, me dei bem, e eu quero viver casado a vida inteira, eu saí no lucro, mas é uma fonte de problema. Quando você era solteiro, o problema era só você, a intolerância era só você. Agora, quando você casou, você ajuntou todos os seus problemas e fundiram com o problema de outra pessoa. Então são milhares de problemas aí que entrelaçaram. É um abacaxi para ser descascado. E depois que passaram a vivência, surgiram mais problemas, surgiram aluguéis de casa, ou construção de casa, divisão de despesa, um quer uma coisa, outro não quer outra.
É muito jogo de cintura, é muito mais equilíbrio que precisa ter, então aumenta os problemas. Nasceu o filho, é mais problema. O filho é filósofo, o problema... Sim e não, o meu filho é abençoado, está com saúde, é uma maravilha, é uma bênção de Deus no meu casamento, mas aumentou os meus problemas. Aumentou as contas para pagar, escola, plano de saúde, o filósofo tem que trabalhar mais, tem que ter rendimento, então aumentou-se os problemas. Então, meu amigo e minha amiga, no casamento e na vida, vou agora, é mais uma revelação, no casamento e na vida, são problemas que vão criando. Então o que é que você tem que fazer? O filósofo vai dar uma grande solução. Então a solução para resolver os problemas que surgem na vida, para resolver os problemas que surgem no casamento, que surgem no amor, já que nós estamos falando de pedido de casamento, dessa data tão especial, dessa data tão querida, que muita gente já fizeram essa escolha e se deram bem, igual o filósofo Andarilho. Não estou incentivando ninguém a casar, mas muitas pessoas, como você sabe, se deram mal. Às vezes pediram em casamento e às vezes nem casaram, porque não aguentou a pressão. Então pedir em casamento é uma responsabilidade, não é brincadeira. Vai se concretizar, é um sonho que pode se realizar e depende de você que pediu e depende do pedido ou da pessoa que foi pedida em casamento. Então são sonhos que dependem de duas pessoas e as duas pessoas precisam estar em harmonia. É o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro, mas precisa estar numa harmonia constante. E a grande solução, meus amigos e minhas amigas que me aguardaram até agora, que já estamos finalizando esse grande insight, esse grande bate-papo que veio, lance num pedido de casamento que o filósofo presenciou ao vivo e a cores. Eu não pude filmar, não pude fotografar, porque era de terceiros. Mas talvez seja a sua real motivo aí agora. Talvez você esteja pensando em pedir em casamento pela segunda ou terceira ou primeira vez, ou talvez está querendo desfazer o pedido de casamento. Então assistam isso, manda para todo mundo precisa ouvir isso. E agora a grande solução para resolver os problemas no amor, para resolver os problemas do mundo, para resolver os problemas no seu trabalho, seus problemas financeiros, os seus problemas emocionais e todos os problemas. Então, meu amigo e minha amiga, tem que estar equilibrado, tem que estar centrado, tem que tirar das entrelinhas, tem que tomar a vacina do filósofo Andarilho, tem que tomar o anticorpo do filósofo Andarilho, porque aqui nós dizemos verdade, tiramos das entrelinhas e vocês precisam ouvir isso. E a grande revelação já foi feita sobre os problemas, que o casamento aumenta os problemas, trabalho aumenta os problemas, e filho, filósofo também aumenta problema. Tudo é problema. Mas qual é a solução, filósofo? A solução é simples, a solução é essa, meu amigo, minha amiga. Pela sua respiração, pela minha respiração, por essas ondas que você está ouvindo aí ao fundo, ouça as ondas, o barulho de onda, o filósofo está caminhando aqui na praia, por essa verdade, por esse sol que ilumina, por essa escuridão que está aí na noite, se você estiver à noite. A única forma de resolver os problemas é você aumentar a sua capacidade de resolver os problemas. Isso é o X da questão. Então nós todos seres humanos, nós temos a responsabilidade de aumentar a nossa capacidade de resolução dos problemas, porque os problemas ele aumenta com a vida. Os problemas ele aumenta de acordo com o que você passa e que você caminha degraus, ou que você evolui na escala de acessão da vida, na escala social. Por exemplo, se você é empregado, você tem uma responsabilidade, ou se você é solteiro, você tem uma responsabilidade. A partir do momento que você vira patrão, você tem outra responsabilidade, a responsabilidade de manter o seu negócio funcionando. Além disso, a responsabilidade de pagar o salário dos funcionários. Se você é solteiro, é a mesma coisa, a responsabilidade é menos. Se você casou, você tem responsabilidades a mais, responsabilidade compartilhada com o seu parceiro, com a sua parceira. Se tem filho, aumenta ainda mais as responsabilidades. Então, o casamento e tudo na vida só aumenta a partir do momento que você ganha dinheiro. Você vai melhorando de vida e os problemas vão aparecendo, vão
Sumindo o problema, por exemplo, da falta de amor. Por exemplo, se o seu problema era falta de amor, você arrumou o amor. Pronto, acabou o problema da falta de amor. Agora o problema virou o amor, porque o amor é outra pessoa, o amor tem outras ideias, o amor tem outros anseios. Então, isso é um problema. Assim como o problema, por exemplo, se você não tem dinheiro, o problema é porque você não tem dinheiro, mas se você ganhar o bilhete sorteado, assiste o insight sobre o bilhete sorteado que tem aqui no canal, compartilhe, dê like. Para vocês assistirem tem que ir em direto, porque aqui nós falamos ao vivo, em cores, não tem cores porque aqui é tela congelada. Então, meu amigo e minha amiga, são problemas. Então, se você não tem dinheiro, o problema é dinheiro, mas você ganhou milhões e milhões, o problema passa a ser agora o excesso de dinheiro. Então, você aumentou os problemas. Então, se seu problema era falta de amor, você arrumou o amor, pediu um casamento. Agora o seu problema é o amor, porque é outra pessoa. Então, não adianta você resolver o problema, você tem que aumentar a capacidade de resolver os problemas, inclusive os problemas amorosos. Então, quando você casa, você tem que estar mais aberto. Talvez quando você era solteiro você não ouvia ninguém. Talvez quando você era solteiro, a sua namorada falava alguma coisa para você, você ficava emburrado ou emburrada, colocava o rabinho entre as pernas, como diz a minha mãe, lá no mato, e ia embora, e depois sentia saudade e voltava de novo, como um cachorrinho rabanando no rabo, querendo carinho, e aí estava tudo bem. Mas agora não, casado é debaixo do mesmo teto, meu amigo e minha amiga, é sangue fervendo nas veias. Então tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio. Aqui o filósofo não é religioso, é sobre filosofia prática de vida. É sobre a vida acontecendo nesse exato momento que está acontecendo. E o filósofo aqui está falando sobre casamento, sobre amor. Porque, meus amigos e minhas amigas, nós somos seres amorosos. Ah, filósofo, eu sou durão, eu não casei, eu não vou casar. Sim, é verdade, meus amigos e minhas amigas. Mas como dizíamos em outro insight, inclusive eu convido você a assistir ao insight da pirâmide quebrada, que é o pirâmide da escala de Maslow, está lá. E uma das fraquezas humanas é a parte amorosa. Se você está carente, meu amigo, minha amiga, posso dizer que você está doente. Portanto, você está frágil. Pode vir alguém mais forte e partir o seu coração. Isso é verdade. Quantas vidas não foram estragadas por fragilidade no amor? Tanto no amor que já vivia, que estava frágil, ou quanto no amor que não tinha. A procura colocou você frágil, fez de você uma presa fácil. Isso é verdade. Se você é humana ou humano, já aconteceu isso com o filósofo Andarilho, já aconteceu com um parente, com pessoas próximas e continua acontecendo. Ah, filósofo, você é conselheiro agora sobre relacionamento? Não, não se trata disso. O filósofo faz reflexão e reflexões do dia a dia. Algumas reflexões às vezes são duras, assenta a carapuça, porque o filósofo fala daquilo que é comum, daquilo que tem que ser falado, e que às vezes os sonhos falam mais alto. E às vezes você ignora isso, ignora esses sinais de alerta. E o filósofo Andarilho aqui vem dar essa vacina para que vocês tenham uma carreira perfeita, para que vocês tenham um casamento abençoado. Ah, filósofo, mas eu não sou religioso. Tá bom, não precisa. Aqui nós não falamos sobre religião, mas vocês podem ter um casamento feliz, um casamento de sonhos. Já falei para vocês aqui, repito de novo. O filósofo Andarilho decidiu casar-se, elevar-se ao altar aos 45 do segundo tempo. Não é piada, foi aos 45 anos, já estava passando do prazo. E o que aconteceu? O filósofo tirou a sorte grande. Ah, filósofo, então você teve sorte? Sim, às vezes você tem que contar com a sorte da vida. Porque, meu amigo, minha amiga, como já falávamos em instantes aqui, você pode garantir o seu taco, você pode garantir a sua tacada, a sua pegada. Isso se trata de você. Mas quando você vai para o casamento, para o noivado, o pedido de casamento, quando passa a viver a dois, não é mais a sua tacada. Você pode ter uma boa pegada, uma boa tacada, você pode mandar bem do meio de campo, de qualquer lado, mas depende também da outra pessoa. E isso é uma coisa
importante, por isso precisa ter sabedoria, precisa ter equilíbrio. Assistam as lives, os insights sobre equilíbrio, gestão emocional que tem aqui no canal, já falávamos isso. O filósofo aqui falou na frase sobre os investimentos, no insight, que a gestão emocional, que o equilíbrio emocional é muito mais do que aquilo que você sabe sobre dinheiro em si para você prosperar e ganhar dinheiro e ficar rico. O dinheiro é importante na nossa vida. E tem gente aí odiando dinheiro. No casamento também é a mesma coisa. Você pode estudar livros de casamento, pode fazer cursos e cursos de casamento, mas não adianta, meu amigo. Não adianta isso, porque os problemas aparecem no dia a dia. É o sangue fervendo na veia, é pressão do trabalho, é pressão de filho na escola, é pressão de alguém que diz que você está com condutas erradas, estão com meios risos e essas coisas todas. E é sangue fervendo na veia, às vezes é mão no colarinho. E nessa hora os livros, os gurus, os influencers de casamento não servem de nada. É você, meu amigo. Esses caras estão só lá falando de vender para você algum curso, alguma técnica. Não existe curso, não existe técnica. Vocês podem acessar tudo aqui de graça no canal do Filósofo Andarilho. O Filósofo Andarilho não faz venda, ele não precisa de venda. Apesar que a venda é importante, eu gostaria de estar vendendo. Mas para mim estar vendendo aqui, eu não poderia ter contado a verdade. Para mim estar vendendo, eu não poderia estar contando toda a verdade. Então, filósofo, os vendedores mentem. Meus amigos e minhas amigas, eu não quero criar conflitos aqui com vendedores, não quero criar conflitos de interesse. Eu amo venda, eu preciso de venda, não preciso comprar, então eu preciso comprar de quem vende. Mas ouça só as histórias dos vendedores que estão querendo te passar algo. Olha só o que eles falam. Inclusive, talvez pode ser o produto do seu casamento, do seu noivado. Eu não estou chamando as pessoas de produto, só estou fazendo uma comparação. Quando você está querendo conquistar uma mulher, você é um produto que está lá para ser vendido. Então você falando bem mesmo do seu produto, não, eu faço isso, dou de quina, dou de letra, eu garanto a minha parte, é papo para ali. Você é um vendedor, se você for um mau vendedor, você vai dar ruim no amor. Tem que ser bom vendedor. E os vendedores fazem isso. Às vezes prometem muita coisa, entrega muito. Mas isso é na venda de produtos. Quando eu trago isso para dentro do casamento, se você foi um bom vendedor e conquistou sua prenda, meu amigo, minha amiga, esse é só o primeiro passo de muitos. Então aí, e se você foi um vendedor agressivo, desleal, desonesto, o que é que vai acontecer? Vai perder a confiança. É a marca que vocês compram, que os vendedores forçam a barra. Você chega em casa, o produto não funciona. Não estou chamando o ser humano de produto, entenda. Essa live aqui é para maiores de 18 anos. Estamos falando sobre amor e sobre casamento. Isso é muito importante, é uma reflexão profunda, muito profunda, sobre uma das escolhas mais importantes do adulto, que é a pessoa com quem vai conviver. Isso sim é importante. Quem já passou pelo processo de casamento aí sabe, quem vive a vida de casado sabe do que eu estou falando. Quem já separou também sabe. Quem nunca casou ainda não sabe, mas precisa ouvir o Filósofo Andarilho, porque aqui não tem romantização de sonho, não tem romantização de pesadelo. Aqui, portanto, o papo é reto, é direto. Não tem meias palavras, não tem meia volta. Não tem ensaio, não tem teleprompter. Olha lá no fundo do mar para você ver. Som de ondas batendo no mar, é latido de cachorro, pássaros cantando ao fundo, é desse jeito, não tem mentiras para ser contada. Tem aquilo que o filósofo acredita, tem as crenças do filósofo, tem aquilo que é verdade, que são comprovações científicas, tem neurociência, tem aquilo que pode acontecer, mas que ninguém fala, que esconde, principalmente quando quer fazer uma venda para você, seja venda de amor ou vendas relacionada à indústria, para tudo na vida. Inclusive pode estar vendendo para você aí um produto com embalagem muito bonita, mas que o produto não funciona. É disso que se trata. Então, meu amigo e minha amiga, vamos finalizar aqui essa live. Eu sei que muita gente não queria sair. Vamos finalizar. O Insight virou uma live, teve informações importantes. Compartilhe, dê like para todo mundo. E hoje acabamos de terminar de falar sobre o noivado, sobre o pedido de casamento, mas não ficou sobre isso. O filósofo discorreu, passou aí pelos casados, pelos separados.
Tem insight sobre a traição, depois podemos falar, dissecar os detalhes de uma vida a dois, do que a gente vê na sociedade, daquilo que a gente sonha, que tudo acontece. Não vai pelo título, pode ser sonho, pode ser pesadelo, pode ser tudo. Muito obrigado por estar comigo durante este dia tão abençoado. Fique com Deus.